Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Hoje eu vou falar sobre um tema que ele é comum, com alguns homens de Deus, Muitas das vezes eu e você somos questionados sobre a nossa vida, sobre o nosso processo, sobre se queremos as bênçãos de Deus ou não, ou até mesmo se queremos viver o processo que os homens lá atrás, os homens de Deus e as mulheres de Deus viveram. Só que cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua história, Só que esses homens de Deus, eles tiveram algo comum, E vamos ver aqui nessa noite o que foi que eles tiveram de comum para alcançar as bênçãos de Deus sobre as suas vidas, para alcançar as bênçãos. O meu propósito não é o mesmo do irmão seu Milton, não é o mesmo do seu Alceu, do seu Francisco. Cada um de nós temos propósitos diferentes. Cada um de nós vamos passar por situações diferentes para alcançarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? Então nunca queira comparar a sua vida, a sua história, o seu processo ou o processo de outra pessoa com a sua. Não queira, porque você tem o seu. Amém? Mas para alcançar todos têm que cumprir isso, senão não alcança. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão, como o Senhor tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, Abraão escuta a voz de Deus, e Deus dá uma determinação para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu tenho algo para fazer na sua vida, porque eu tenho grandes coisas para te entregar. E o que foi que Abraão fez? Ele saiu. Ele não perguntou a Deus, ele não indagou a Deus para onde seria, que isso era uma loucura, como é que ele ia sair de um lugar que ele estava estabilizado para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele não questionou, ele só fez o quê? Obedecer. Esse é um dos pontos para nossas vidas, a obediência a Deus. Quando Deus nos determina algo, quando Deus coloca algo em nosso coração, eu não tenho que haver questionamento, eu só tenho que fazer aquilo que Ele me mandou. Eu tenho que ir em direção daquilo que Ele já propôs para mim. Amém? Então ele chega para Abraão e diz: olha, sai. E Abraão saiu. Abraão foi lá e assim obedeceu a voz de Deus. Outro homem que também obedeceu a voz de Deus
Está lá aí mesmo em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, versículo 1, a partir do 1. E diz assim: E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras. Confiarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à sua semente todas as terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Então, Isaque queria ir para onde? Para o Egito, porque estava passando por uma situação difícil aquele lugar onde ele estava. Estava tendo fome, ainda era pior do que a primeira fome que teve lá com Abraão. E Deus aparece para ele e diz: olha, não sai. Mas imagine, a terra não tem alimento, a terra está seca. E aonde tem fartura, Deus diz o quê? Não vai para lá, eu não quero você lá. Porque eu fiz uma promessa a Abraão, porque eu tenho uma aliança com Abraão, e eu vou honrar, porque eu tenho essa aliança com Abraão. Eu não vou te abandonar, só confia em mim, acredita em mim e eu vou te abençoar. Então, é isso que Deus faz nas nossas vidas, é isso que Deus quer fazer cada dia mais nas nossas vidas, né? Se continuarmos fiel a Ele, acreditando, confiando, ainda que a situação esteja difícil, né? Às vezes aparecem propostas boas e muitas das vezes essas propostas é ilegal, é proposta que vai nos afastar de Deus. Às vezes não é ilegal, mas é uma proposta que vai nos levar para longe de Deus. Às vezes é uma promoção na empresa que vai ocupar mais seu tempo e vai te afastar. Você não vai ter tempo para cultuar Deus, malmente você vai ter tempo para vir na igreja, malmente orar em casa, ler a palavra de Deus. Então tem que tomar o quê? Cuidado, orar Deus: Senhor, eu aceito ou não aceito? Senhor, se eu fizer isso aqui, o Senhor vai me abençoar, o Senhor está comigo, e Ele vai dizer se é para fazer ou não. Mas ainda que Ele diga não, irmão, obedeça. Obedeça, porque ele lembra tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele sabe das coisas que Ele já falou ao seu coração, e Ele vai cumprir. E Ele disse o que ali? Eu lembro, eu prometi algo a Abraão, e não vai ser agora que eu vou me esquecer. Não é porque Abraão já não está mais aqui que eu vou esquecer a promessa. Não, essa promessa é futura, é para você também, Isaque. Porque ali, como diz, porque Abraão obedeceu a minha voz. Aí Abraão guardou o quê? Guardou o meu mandamento, né? Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Guarde os estatutos do Senhor, guarde as leis do Senhor, guarde os preceitos do Senhor no seu coração. Não perca isso por nada na sua vida. Mantenha-se obediente ao Senhor. Amém? Agora dá um pulinho lá em João, capítulo 6. João 6, 38. Esse aqui obedeceu e ele não errou em nenhum momento, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, Jesus Cristo é Deus encarnado,
tendo a sua glória, veio à terra. A Bíblia diz que ele não quis ser, embora tivesse a forma de Deus, não quis ser maior que Deus, mas se colocou como servo e obediente. E por que eu e você não podemos ser obedientes? Por que eu e você não podemos obedecer a palavra de Deus? Por que querer fazer aquilo que o Senhor já disse que não é para ser feito? Querer caminhar nos caminhos que o Senhor não quer que você caminhe? E aí quer andar, quer fazer, e aí depois vai querer culpar quem? A Deus. Não, é só obedecer, meu irmão. Jesus obedeceu. Eu não vim aqui fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu e você não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Agora eu vou trazer exemplo de alguns homens que desobedeceram, né? Aqui na palavra de Deus. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 19. Todos acharam? Diz assim: Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te a glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze-me confissão perante e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Acredito que todos já conhecem a história de Acã. Eu não vou render a história dele. Deus determinou que quando invadisse Jericó, que o povo não tirasse nada, nem o utensílio daquela cidade, nada. Era para queimar tudo, era para destruir tudo. Porém, Acã achou uma capa, né, uma túnica, e ele gostou, achou bonito, e ele pegou para si essa túnica. Então ele desobedeceu uma ordem do Senhor, e a consequência para a vida dele foi morte. A desobediência, ela causa morte, não só física, mas espiritual, né? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque têm desobedecido a palavra de Deus? Porque têm desprezado o que Deus tem ordenado para ela. E quantas pessoas também têm morrido, né, fisicamente por conta de desobediência? Quantos jovens a gente vê aí morrendo, né, na frente de uma bala porque os pais dizem: olha, não anda nesse caminho, não anda com fulano, se afasta de tal pessoa, mas aquela pessoa que é o quê? Desobedece, aí caminha, anda. Ou então, né, aqui para quem dirige, existe as leis de trânsito, existem as normas que é feita para que eu e você ande mais seguro. E às vezes a pessoa quer o quê? Nada, mete o pé, acelera, nem curva, tô nem aí, eu sou piloto. E aí, infelizmente, acaba acontecendo o quê? Acidente. Quando ela não causa um acidente que pode causar vida dela, tirar a vida dela, acaba tirando de outra pessoa. Então, a desobediência, ela tem consequências severas para nossas vidas. E isso pode gerar um impacto não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também. Então, eu lembro agora de um caso que o pastor contou uma certa vez, que no Rio de Janeiro, na Graça, tinha um pastor auxiliar e a igreja ganhou um carro. E esse carro era um carro modelo novo, veloz, e o pastor disse que era para deixar na garagem, que não era para ninguém dirigir, era para deixar lá por enquanto. Esse pastor viajou, o auxiliar foi lá e pegou o carro. E o que aconteceu? Ele desobedeceu, foi lá, pegou e acabou tendo um acidente. E acabou que matou algumas pessoas nesse acidente. Então, isso
é para que eu e você aprenda que nós não devemos desobedecer em nenhum momento, principalmente às nossas autoridades, principalmente à nossa liderança, aos nossos pastores, né? Principalmente para a gente que é obreiro, a nossa líder. Se há uma liderança, eu tenho que obedecer. Se você está no seu trabalho, como eu falei semana passada, você tem que obedecer seu patrão. Você tem que honrar o seu patrão. Se você tem um supervisor, um coordenador, você tem que obedecer. E se você é alguém que você tem um comércio, você tem que obedecer às normas da sua empresa, porque foi estabelecida por você. Então você também tem que obedecer. Amém? Vamos mais um exemplo. Vai lá em Números 20 e o versículo é o 7. E diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala a rocha perante os seus olhos, e dará sua água assim. E lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão. E feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Você percebe ali que qual foi a ordem que Deus deu? Falar a rocha. Não era para bater, era só para falar. Só que ele quis fazer como antes. Deus já tinha dado uma ordenança lá atrás, que era para ele tocar na rocha, bater na rocha uma vez. Então dessa vez, ele levado à ira, ele estava chateado, porque o povo estava murmurando, porque o povo estava pressionando ele, porque o povo estava pedindo água. E aí o que foi que ele fez? Desobedeceu ao Senhor. Simplesmente foi lá e bateu 2 vezes na rocha. E isso gerou consequências para a vida dele, porque ele perdeu a terra prometida. Ele só viu a promessa, mas não pôde desfrutar dela. Quantas pessoas só estão vendo a promessa de Deus na vida dela, aquilo que era para ela conquistar, mas ela não conquistou, porque ela simplesmente desprezou e desobedeceu a Deus. E no momento de ira, meu irmão, de chateação, não desobedece a Deus não, procura se acalmar, não tenta agir ou fazer qualquer coisa no momento da chateação, porque isso vai te levar a desobedecer a Deus, isso vai te levar a te afastar do Senhor. Amém? Quando você desobedece a Deus, você se afasta do Senhor. 1 Samuel 15. Todos acharam? E diz assim, o versículo é o 19. Por que, pois, não deste ouvir a voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Para aí. Aqui Deus deu uma ordem para que Saul ele fosse em uma cidade, nos amalequitas, destruísse todo aquele local, inclusive o rei. Só que Saul, ele traz quem? O rei junto com ele. É mais uma das desobediências dele, porque teve outras desobediências, né? E aí ele traz aquele rei, e aí no 21 que diz: Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do intestino, para oferecer ao Senhor Deus em Gilgal. Para aí. Então veja, aí ele diz assim: olha,
eu trouxe o rei, né? Mas os amalequitas, os moradores daquela terra, eu destruí todos. O rei eu trouxe, mas os animais não foi eu quem trouxe foi o povo, para poder fazer um sacrifício para Deus, né? Só que veja, Deus não tinha pedido aquelas ofertas. Deus não queria aquelas ofertas. Eu não posso desobedecer a Deus no intuito de querer honrar a casa dele, honrar o nome dele. Não, se eu desobedecer nisso aqui, né? Um exemplo aqui. Aí, eu não posso jogar. Aí eu vou me meter em jogo. Ah, mas se eu ganhar o jogo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar na igreja, vai ser uma oferta, vai ser dízimo, né? Aí ela joga, ela desobedeceu, aí ela vai dar oferta. A oferta dela não vai limpar aquela desobediência que ela fez. Não vai tirar aquela mancha do erro que ela fez. Porque ela desobedeceu. O que vai fazer ela limpar a mancha da desobediência dela é o arrependimento. É: Senhor, me perdoa, né? Eu caí na fraqueza aqui, eu joguei, não deveria ter jogado. Pronto. Mas se ela jogar e ela der oferta achando que Deus vai me perdoar, vai não, irmão. Você tem que ter o coração contrito, se arrepender mesmo e se lançar ali em Deus para não cometer. Porque foi o que ele fez. Ele pegou o despojo e ainda culpou o povo. Quem era o líder? O líder era Saul. Então ele que tinha determinado, ainda que o povo quisesse, não vamos desobedecer ao Senhor. Não vamos fazer o que é errado aos olhos do Senhor. Amém? Então, você que é líder, você que é sacerdote na sua casa, você que tem um cargo na empresa de liderança, honre lá. Ainda que seus colaboradores queiram fazer algo de errado, você diz: não, vamos fazer o que é certo. Vamos continuar fazendo o que é certo. Vamos andar segundo aqui as normas da empresa, segundo aquilo que foi nos ensinado. Não vamos errar. Ah, mas o patrão não merece o nosso esforço. Merece, porque contratou. Amém? Então, procure obedecer. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em obedecer à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, porfia, e é como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também a ti, para que não sejas reis. Então, aqui Saul ele perde o quê? O reinado, por conta de um erro bobo, que era simplesmente ter obedecido a palavra do Senhor. Simplesmente não ter feito exatamente o que o Senhor tinha ordenado. Mas ele se deixou levar pelo quê? Pela riqueza que aquela cidade tinha, pelos os benefícios que aquela cidade ia trazer para ele. Amém? Então, independente de qualquer situação, ainda que seja algo bom, vai ser algo bom para a sua vida, mas desobedece a Deus, desonra o nome do Senhor, então não faça. Amém? Para encerrar, vamos lá em Hebreus, capítulo 11. Versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. E a gente volta lá para Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então aqui ele está ressaltando, né, que a fé, quando você obedece, é uma ação de fé que você está agindo, né? Porque se você olhar qual eram as circunstâncias que Abraão tinha, Abraão não tinha nenhuma circunstância favorável. Ele só tinha a palavra de Deus ao seu favor. Ele só tinha a palavra de Deus ali dizendo que não, eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação.
Então ele decidiu obedecer. E ele foi levado por quê? Por uma fé. Quando a pessoa ela não obedece a Deus, é porque, meu irmão, infelizmente, ela está baixa na sua fé. A fé dela está baixa, ela está desanimada. Então, para ela, tanto faz, tanto fez, se ela obedece ou não obedece. Isso é falta de fé. Quando a pessoa ela começa a desobedecer ao Senhor, é porque nela está faltando fé. Fé para vencer as dificuldades, fé para vencer o desânimo, fé para vencer aquele mal que fica perturbando, né? Fé para vencer a tentação. Então ela começa a desobedecer. Então, se você perceber nessa noite que você está desobedecendo ao Senhor em algum ponto da sua vida, é porque está faltando fé para você nesse ponto aí que você está precisando. Amém? E o versículo 6, versículo 6 diz assim, ó: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Então Deus tem galardão para aqueles que o buscam, para aqueles que obedecem o seu nome, para aqueles que cumprem ali o que foi ordenado por Ele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Essa foi a mensagem de hoje sobre obediência. Obedeça a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, ainda que seja difícil.